of punk-ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I will rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 frickin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? Do you know if anybody's injured? Yes. They've got pipe bombs, movies, you name it, buddy. You're shitting me. I'm not. A student hit in the spine at Columbine. Okay. We've got another kid Columbine. Shot in the head. He's shot in the head. Deputy County Sheriff's Office. We have automatic weapons, okay? Yes. All right. Can you guys send lots and lots of paramedics? So he's still under an attack? Yes, sir. The school is still under attack. We got a couple kids out in the hall that are shot, so they're trying to get to them. And do not let anybody else in until we tell them to. Jefferson County 911. Hi, it's Izzy Povich at NBC News. Yes. We're calling about the school shooting. We're on the air live right now on MSNBC. Yes. Is that something you could just literally, I could patch you through to my control room and you could tell us on the air? Okay, literally, I can put you through right now. I understand that. Now they said he's gone to the library. He's in the building. Okay, he's gone to the library. He's in the building. Hi, this is Stephanie Phillips from Dateline. How you doing? Good, how are you? Fine, thanks. I love your show. Oh, I'm so glad. Thank you. I watch it every night. Thank you. You're welcome. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes, and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the tables, kids. Heads under the table. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, God. Okay, I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Coronel. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais chocantes e controversos da história dos Estados Unidos, o massacre de Columbine. Em 20 de abril de 1999, 2 estudantes armados invadiram a escola secundária Columbine, no Colorado, e mataram 13 pessoas, além de si mesmos. Mas o que levou esses jovens a cometerem esse ato de violência extrema? Quais foram as motivações, os planos e as consequências desse ataque? E o que podemos aprender com esse trágico episódio? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Então, fiquem ligados e não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. O massacre de Columbine foi planejado por Eric Harris e Dylan Klebold, 2 alunos do último ano do ensino médio que sofriam de problemas psicológicos e se sentiam excluídos e marginalizados na escola. Eles eram fãs de videogames violentos, como Doom, e tinham um site na internet onde postavam piadas, diários e mapas que criavam para o jogo. Nesse site, eles também expressavam o seu ódio pela sociedade, pela escola e por algumas pessoas específicas, como colegas, professores e familiares. Eles também gravaram vídeos caseiros onde mostravam as armas que compraram ilegalmente e ensaiavam o que fariam no dia do ataque. O plano original dos assassinos era muito mais ambicioso e complexo do que o que realmente aconteceu. Eles pretendiam explodir a escola com bombas caseiras, que colocaram na cafeteria e nos carros estacionados, e depois atirar nos sobreviventes que tentassem fugir. Eles também queriam causar o maior número possível de mortes, superando outros ataques terroristas, como o de Oklahoma City, que matou 168 pessoas em 1995. No entanto, as bombas falharam e eles tiveram que improvisar, entrando na escola e atirando aleatoriamente em quem encontravam pelo caminho. Eles percorreram os corredores, a cafeteria e a biblioteca, onde mataram a maioria das vítimas. Depois de quase 1 hora de tiroteio, eles se suicidaram na biblioteca, encerrando o massacre. As vítimas do massacre foram 12 estudantes e um professor, que tinham idades entre 14 e 47 anos. Eles foram mortos por diversos motivos, como serem populares, negros, cristãos, atletas ou simplesmente estarem no lugar errado na hora errada. Além dos mortos, outras 24 pessoas ficaram feridas, sendo 21 por tiros e outras 3 por tentarem escapar da escola. Muitos sobreviventes ficaram traumatizados e desenvolveram problemas como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e culpa. Alguns deles se tornaram ativistas pelo controle de armas ou pela prevenção do bullying, enquanto outros se suicidaram ou morreram de overdose nos anos seguintes. O massacre de Columbine teve um grande impacto na sociedade americana e no mundo.
Ele gerou debates sobre temas como o controle de armas, a violência nos videogames, a cultura gótica, o bullying, a saúde mental e a segurança nas escolas. Ele também inspirou outros ataques similares, como o de Sandy Hook, em 2012, que matou 26 pessoas, e o de Parkland, em 2018, que matou 17 pessoas. Ele também foi retratado em diversos livros, filmes, documentários, músicas e obras de arte, que tentaram entender e explicar o que aconteceu naquele dia. Mas, quem realmente eram os autores do massacre de Columbine? Eric Harris foi um dos autores do massacre de Columbine, na escola secundária Columbine, no Colorado, Estados Unidos. Ele e seu amigo Dylan Klebold mataram 13 pessoas e feriram outras 24, antes de se suicidarem na biblioteca da escola. Eric Harris nasceu em 9 de abril de 1981, em Wichita, Kansas. Ele era filho de Wayne Harris, um piloto da Força Aérea, e Catherine Poole, uma dona de casa. Ele tinha um irmão mais velho, Kevin. Devido à carreira do pai, Eric se mudou várias vezes durante a infância, até se estabelecer em Littleton, Colorado, em 1993. Foi lá que ele conheceu Dylan Klebold, na escola secundária Columbine. Eric Harris sofria de problemas psicológicos, como psicopatia, sadismo e narcisismo. Ele se sentia superior aos outros e tinha um ódio pela sociedade, pela escola e por algumas pessoas específicas. Ele era fã de videogames violentos, como Doom, e tinha um site na internet onde postava seus diários, mapas que criava para o jogo e piadas ofensivas. Ele também gravava vídeos caseiros com Dylan Klebold, onde mostrava as armas que compraram ilegalmente e ensaiava o que fariam no dia do ataque. Eric Harris usou 2 armas no ataque, uma carabina Hi-Point 995 e uma espingarda de bomba ação SEV de 67H. Ele também usou explosivos e 2 facas. Ele foi responsável por matar 8 pessoas e ferir outras 11. Ele atirou em si mesmo no céu da boca, causando sua morte instantânea. Eric Harris deixou um legado de horror e controvérsia. Ele foi considerado um dos assassinos em massa mais cruéis e frios da história. Ele também inspirou outros ataques similares, como o de Sandy Hook e o de Parkland. Já, Dylan Klebold nasceu em 11 de setembro de 1981, em Lakewood, Colorado. Ele era filho de Thomas Klebold, um geofísico, e Susan Klebold, uma professora. Ele tinha um irmão mais velho, Byron. Ele cresceu em uma família pacifista e luterana, mas se afastou da religião na adolescência. Ele era um aluno inteligente e criativo, mas também tímido e inseguro. Ele sofria de depressão e tinha pensamentos suicidas. Ele era fã de música industrial, filmes de terror e videogames violentos, como Doom. A mãe de Klebold, Susan, escreveu um livro em 2016 chamado A Mother's Reckoning, no qual ela expressa seu pesar pelo que seu filho fez e tenta entender suas motivações. Ela também se tornou uma ativista pela prevenção do suicídio e da violência. Já as vítimas, tinham de 14 a 47 anos. Cassie Bernal, 17 anos, ela era uma cristã devota que gostava de ler a Bíblia e participar de grupos de oração. Ela também gostava de música, poesia e animais. Ela foi baleada na biblioteca, onde se escondeu debaixo de uma mesa. Um dos atiradores perguntou se ela acreditava em Deus e ela disse que sim, antes de ser morta. Steven Curnow, 14 anos, ele era o mais novo entre as vítimas. Ele era um fã de futebol e sonhava em ser árbitro profissional. Ele também gostava de jogar videogame e assistir filmes de comédia. Ele foi baleado na biblioteca, onde estava estudando com seus amigos. Corey DePutter, 17 anos, ele era um aluno dedicado e trabalhador, que tinha notas altas e planos de se juntar à marinha. Ele também era um pescador apaixonado e gostava de caçar e acampar com seu pai. Ele foi baleado na biblioteca, onde tentou proteger seus amigos. Kelly Fleming, 16 anos, ela era uma escritora talentosa e criativa, que gostava de ler livros de fantasia e romance. Ela também era uma cantora e tocava violão. Ela tinha se mudado recentemente para Columbine e estava tentando fazer novos amigos. Ela foi baleada na biblioteca, onde estava sentada em um sofá. Matthew Casheter, 16 anos, ele era um atleta forte e determinado, que jogava futebol americano e levantava pesos. Ele também era um estudante exemplar e um líder na escola. Ele tinha o sonho de estudar engenharia na Universidade de Colorado. Ele foi baleado na biblioteca, onde estava almoçando com seus colegas de time. Daniel Mauser, 15 anos, ele era um jovem inteligente e curioso, que se destacava em matemática e ciências. Ele também era um corredor de cross-country e um membro do clube de xadrez. Ele tinha o interesse de aprender sobre política e história. Ele foi baleado na biblioteca, onde tentou resistir a um dos atiradores. Daniel Horbug, 15 anos, ele era um garoto gentil e generoso, que ajudava seu pai em sua loja de eletrônicos.
Ele também era um fã de música country e tocava trompete na banda da escola. Ele tinha o hobby de colecionar moedas e selos. Ele foi baleado do lado de fora da escola, quando tentava ajudar uma garota ferida. William Dave Sanders, 47 anos. Ele era um professor de negócios e um treinador de basquete e beisebol. Ele era casado e tinha 4 filhos. Ele era admirado e respeitado por seus alunos e colegas. Ele foi baleado no corredor, quando tentava evacuar os estudantes. Ele morreu depois de esperar por horas por socorro. Rachel Scott, 17 anos. Ela era uma garota alegre e otimista, que tinha um sorriso contagiante. Ela era uma atriz e uma artista, que participava de peças. Esse foi o pior tiroteio em uma escola na história dos Estados Unidos até então, e gerou uma grande comoção nacional e internacional. O massacre levantou diversas questões e debates sobre temas como o bullying, a violência nas escolas, o controle de armas, a influência da mídia, a saúde mental dos jovens, a segurança pública e a prevenção de futuros ataques. Várias medidas foram tomadas para tentar evitar que casos como esse se repetissem, como a criação de programas de combate ao bullying, a melhoria dos sistemas de segurança nas escolas, a revisão das leis de porte e posse de armas, a ampliação dos serviços de apoio psicológico aos estudantes e a conscientização da sociedade sobre os sinais de alerta de possíveis atiradores. No entanto, apesar desses esforços, o massacre de Columbine não foi o último, e outros tiroteios em escolas ocorreram nos anos seguintes, como o de Sandy Hook, em 2012, e o de Parkland, em 2018, mostrando que o problema ainda não foi resolvido. O massacre de Columbine também teve um grande impacto na cultura popular, inspirando livros, filmes, documentários, músicas, jogos e outras obras de arte que tentaram retratar, analisar ou criticar o evento e os seus desdobramentos. Algumas dessas obras são Tiros em Columbine, de Michael Moore, Elefante, de Gus Van Sant, Nós Precisamos Falar sobre o Kevin, de Lionel Shriver, A Caçada, de Richard Bachman, Pumped Up Kicks, de Foster the People, Super Columbine Massacre RPG, de Danny Ledone, entre outras. Essas obras, por sua vez, geraram controvérsias e polêmicas, sendo acusadas de explorar, distorcer ou glorificar o massacre e os seus autores. O massacre de Columbine, portanto, foi um evento trágico e marcante, que deixou cicatrizes profundas na memória coletiva e que ainda suscita muitas perguntas sem respostas. Então é isso. Até mais, não se esqueça de se inscrever no canal, é isso aí. E tchau!